Nós já estamos praticamente encerrando esse ano litúrgico, em que nós paramos para ouvir o Evangelho de Lucas, ano que a gente chama C, e logo mais, praticamente daqui a 2 semanas, ao iniciarmos o primeiro domingo do Advento, a gente já inicia um tempo novo, dedicado a São Mateus e a ouvir São Mateus, dedicado a aprofundar uma igreja que irá, dali em diante, se perguntar a que veio e qual é o sentido dela para ela mesma, ou seja, a busca de uma identidade. Essa identidade que nós encontramos em Lucas durante todo esse ano, foi justamente de uma igreja missionária, de uma igreja da alegria, de uma igreja que caminha junto com Jesus para reconstruir o ser humano, para enxergar a cruz de uma maneira diferente e para, a partir da cruz, enxergar uma nova missão: a restauração de toda a terra. Olha, ontem começaram os anúncios das coisas terríveis que iriam e podem acontecer. E ontem eu dizia nas minhas reflexões: o medo não é um bom conselheiro. O medo faz nos tomar 2 atitudes: ou fugir, ou gerar violência. É só pegar nosso animal, nosso pet, encantoar o nosso pet, colocar ele no cantinho, e mesmo a gente amando e ele nos amando, a gente se encantoar, se botar medo, o animal vai reagir de 2 maneiras: ou vai correr, se omitindo, ou vai nos morder. Então, ontem a palavra de Deus diz: olha, o medo não é um bom conselheiro. Pode haver perseguição, mas o medo não é um bom conselheiro, porque a justiça de Deus chegará no seu tempo oportuno e fará morada entre nós. É isso que nós vamos celebrar daqui pouco mais de um mês e 15 dias, por ocasião do Natal. Mas aqui nós estamos falando de caminhada. Lembro eu que a primeira leitura de hoje fala de alguém que caiu, fala de alguém que tem a necessidade de voltar o seu caminho para a prática inicial. A prática inicial que o livro do Apocalipse chama é o primeiro amor. Tem até uma música, né, Marcos? Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, quero voltar ao primeiro. E essa é a grande busca de cada um de nós, porque a justiça de Deus, diferente da justiça dos homens, ela nos restabelece na nossa originalidade. Diferente da justiça dos homens, que muitas vezes é impossível, muitas vezes não, é impossível devolver a vida àquele que foi assassinado, mesmo que eu acredite que seja melhor assassinar o assassino, jamais a vida volta. E é por isso que o Evangelho, ele não se liga com uma justiça olho por olho, dente por dente, mas como uma justiça restaurativa. O Senhor quer restaurar em cada um de nós o primeiro amor. E aí, ele mostra a história de um homem que já enxergara e, portanto, conhecera o caminho. De um homem que já sabia quem era Jesus, porque à beira do caminho, ao receber a notícia que por lá ele passava, o nazareno por lá passava, ele já sabia identificar que Jesus era muito mais que um nazareno. Você sabe que Nazaré era uma vila, uma das últimas vilas, petitica, quase ninguém conhecia. Então, quando você falava, ó, esse é um nazareno, isso não era vantagem para ninguém, não. Era justamente o contrário. Era a maneira de humilhá-lo, mas não.
O cego, embora cego, já sabia quem por ali passava. E quem por ali passava era o seu Senhor. E por isso, ele dá um grito: filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas falam: para dessa bobagem, você acha que ele vai te ouvir? E ele insiste: filho de Davi, tem piedade de mim, porque ele sabe o caminho. Porque ele sabe da necessidade de voltar a enxergar, para dar passos firmes. E quantas vezes nós recebemos o Senhor na nossa casa, que é o nosso coração, recebemos a efusão do Espírito Santo, fomos tocados, lavados, curados, e vai passando o tempo, mesmo quando a gente está no caminho, a gente vai ficando cego, vai perdendo a visão, e tem um momento em que a gente para, e em vez de pedir toda a graça de Deus, a gente vai esmolar o amor das pessoas, esmolar o amor, como simbolicamente este cego também estava. Nós não nascemos para pedir esmolas, nós não nascemos para a cegueira, e aqui, repito, nós não estamos falando de uma cegueira física, porque senão a primeira leitura não teria sido assim colocada, para lembrar a necessidade de voltar ao primeiro amor, ou seja, de abrir e tirar todas as escamas que existem nos nossos olhos, para que de fato a gente não fique mendigando nada, já que a vitória está no seguimento de Jesus. E assim que ele o fez, ao ser curado e ao reconhecer de novo que poderia enxergar, pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, seguia a Deus, glorificando ao Senhor. Agora, eu posso me colocar no lugar deste cego, e posso reconhecer humildemente que preciso do quê? Da piedade. Vejam, porque o cego pediu piedade? Porque ele já sabia que o cegara era o seu pecado. E quantos de nós está cego pelo pecado, cego pelas ideologias, cego por uma busca egoísta de vingança, cego por uma justiça que não é restaurativa? Ou nos omitimos, ou queremos ser vingativos. E isso tem cegado uma sociedade inteira. Enquanto a palavra de Deus se põe enquanto um contraponto, só são seguidores do Senhor de fato aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam de uma graça, a graça de voltar ao primeiro amor, a graça de restaurar a sua visão, porque não é para mendigar sentimentos, não é para mendigar liderança, não é para mendigar os afetos alheios, e nem nada que nós nascemos, mas nós nascemos para seguir Jesus, e neste segmento, glorificar a Deus que nos salvou da cegueira, da surdez, de todos e de tudo, e nos fez ter vida e vida em abundância. E para encerrar essa reflexão, eu pergunto: será que você teria coragem, a mesma coragem deste cego, diante do teu marido que fala: não vai na igreja, não dá dinheiro para a igreja, não vai atrás desses caras, desses padres malandro? Eu escuto o marido falando isso, até recebo até mensagem, a mulher até grava e manda para o padre. Da tua esposa a mesma coisa, dos teus filhos, de você que é jovem, que ouve dos seus amigos: deixa de ser bobo, vai curtir a vida. Será que o Senhor encontra esta coragem diante do teu coração de gritar sem medo: filho de Davi, tem piedade de mim? E de sem medo se colocar diante do Senhor pedindo: nada mais quero a não ser enxergar, porque cego eu fiquei à beira do caminho, esmolando sentimento, esmolando tudo das pessoas, mas enxergando, eu estou diante do teu segmento, ou seja, eu estou no teu caminho,
fazendo a tua vontade e realizando a vontade de Deus em mim, que é em todo o tempo glorificar ao Senhor. Por isso, amados, no tempo que se encerra, é oportuno que a gente faça uma revisão de vida profunda, e especialmente na nossa espiritualidade. Como eu disse no início, a espiritualidade ela está baseada em 2 recursos humanos: a nossa liberdade e a nossa inteligência. Inteligência para ver se nós somos verdadeiramente livres para seguir Jesus, porque até menino ele vai se fazer, e nós vamos lembrar no próximo mês, para que diante dele, mas sobretudo diante dele na cruz, nós façamos dos nossos dias de caminhada com, para e em Jesus. E estando com, para e em Jesus, glorificar a Deus em todo momento. E não adianta pedir a cura, se não for para levantar e andar. Não adianta falar: Jesus, cura as minhas cadeiras aqui agora, eu não consigo nem mais ir, se você, ao ser curado, não se colocar a servir. Não adianta. O Senhor toca aquele que tem coragem, nem a vingança, nem a omissão, mas aquele que tem coragem de reconhecer os seus pecados, porque precisa ser muito homem, muita mulher, precisa ter muito caráter para dizer: Rei, mas eu quero a tua cura. Errei, mas eu quero continuar a caminhar contigo. E esse é o grande chamado deste dia. Que o Senhor nos faça voltar ao primeiro amor, e com coragem, gritar, oportuna e inoportunamente, como diz São Paulo: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. E dizer: cura minha cegueira, cura minha paralisia, cura tudo que o pecado fez em mim, porque eu conheço a tua grandeza, Senhor. A tua fé te salva. E logo você se põe a caminhar, porque o seguimento de Jesus é o que vai, sem livrar você de nenhuma cruz do dia a dia, te fazer estar com Ele também na eternidade, mas já hoje te tornar uma criatura que louva. E é por isso que uma vida de louvação não depende de palavras, mas depende do seguimento. Uma vida de louvação não depende apenas do seguimento, mas depende antes da conversão. Jesus, Filho de Davi, tende piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.